E chegamos para mais um vídeo da semana. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então tá bom. Como que está sendo essa experiência aí do nosso projeto parental? Nos dê aí um feedback, converse também com as coordenadoras do departamento infantil, é muito importante esse retorno para nós e saber se vocês têm utilizado, né, as dicas. Compartilhe também com as pessoas que você sabe que tem dificuldades com seus filhos ou mesmo por curiosidades, porque na verdade todos nós teremos dificuldades e vamos sempre ficar com aquela interrogação: como é que faz? E agora? O que eu vou fazer? Mas temos aprendido desde o começo que o Espírito Santo que nos conduz, é Deus que nos ensina. E semana passada eu falei bastante sobre a importância de se ter um planejamento e rotina. E dando então continuação, eu quero hoje falar sobre o acompanhamento do processo educacional. É muito importante, irmãos, embora estejamos ainda dentro de uma pandemia, graças a Deus muitos já têm sido vacinados, professores, em sua maioria, todos já vacinaram, mas não sabemos ainda se o segundo semestre será assim. As crianças estão entrando agora em férias, né? Então eu vou dar algumas dicas de o que você pode fazer com eles aí nesse mês de julho. É importante sim descansar, é importante eles serem momentos de lazer, né, de comunhão com a sua família. Na igreja nós já estamos funcionando, então traga eles para a escola bíblica dominical, que é importante também, tá? Uma das coisas que eu gostaria aqui de mencionar, né, é que nós tínhamos uma certa ideia antigamente, né? Meu pai mesmo, já várias vezes quando éramos crianças, dizia: você não está aprendendo isso na escola? E eu entendo que é uma forma que se pensava de que tudo a gente vai aprender na escola, mas se é família, né? Se a família não estiver acompanhando, você não sabe o que seu filho está aprendendo, né? Então, a exemplo disso, havia aí o kit gay que as crianças estavam recebendo e muitos pais ficaram assim bem surpresos, né, de se ver. A gente tem visto aí o comercial agora do Burger King, por exemplo, e a gente tem visto nas redes sociais todo mundo falando sobre isso, né? Estão colocando as nossas crianças para defender também essas ideias. E não é o que a Bíblia nos diz, não é o que a Bíblia nos ensina. Então, uma das coisas que eu gostaria de mencionar, né, com base em Provérbios 22, os livros de Provérbios é fantástico, né, é o que nos ensina. E em Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Aqui a palavra ensinar, no grego, é colocar algo na boca, né, e isso é muito interessante de saber, porque essa tradução pode ser referente a instruir a criança nesse caminho, é a palavra de Deus, é estar no caminho de Deus, então igreja, comunhão, né? Como também tem uma outra tradução desse versículo que eu gosto bastante também, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passar dos anos não se desviará dele. Ou seja, a gente pode colocar tanto o ensino referente à palavra de Deus, ao caminho do Senhor, quanto também as questões da vida, porque tudo se junta, né? Não é coisa separada, né? Nós não temos vidas separadas, nós temos uma vida e uma identidade quanto cristão, e aí em outro momento eu tenho uma vida e uma identidade fora, no contexto mundo. Não é assim que funciona. Então, o que eu vou te dar como dica para você fazer aí nesse mês de julho e também dar uma continuidade aí para o próximo semestre, até porque nós não sabemos ainda se vamos voltar para o presencial na escola, embora já tenha uma porcentagem que voltou, né? Inclusive o meu filho voltou presencial, mas nós não sabemos como que vai ficar esse segundo semestre, né? Se ainda vai ter essas aulas remotas, tá bom? Primeira coisa
Por que que é importante esse processo educacional? É saber o que o seu filho está aprendendo. Eu dei aí o exemplo do kit gay e tem muitas outras coisas, né? Vocês também estiveram na escola, vocês sabem de muitas coisas, aí a teoria do Big Bang, tantas outras coisas que a gente acaba vendo e ouvindo. E claro que isso não é só na escola, isso se estende até mesmo à universidade. Eu ouvi muitas coisas que contradiz totalmente o que diz a Bíblia. Outro ponto importante, acompanhar os cadernos. Olha, eu quanto coordenadora, orientadora pedagógica, eu peguei muitos alunos que não tinha nada escrito nos seus cadernos. Então eu precisei fazer um trabalho não só de orientação, mas procurar entender por que esse aluno, até de ensino médio, por exemplo, não estava escrevendo, o que estava acontecendo. Precisei chamar para perto a família para entender. Daí muitos eu descobri que é o aluno que estava com algum tipo de transtorno. Então, aquele termo que antigamente nós utilizávamos de ser burro, que não aprende, não existe isso, né? Isso já está comprovado, que todos nós aprendemos, mas cada um aprende de uma maneira, cada um aprende dentro do seu processo. Então, não existe gente burra, tá? Então, nunca fale isso pro seu filho, ao mesmo tempo que não permita que o seu filho ou sua filha diga isso de si, tá bom? Então, acompanhe o que está escrito lá, o que eles estão escrevendo. Eu precisei, então, desse aluno, como eu estava dando exemplo, chamar a família e depois foi descoberto que ele tinha um transtorno, um déficit de atenção, que é o TDAH. Então, foi preciso, né, ir atrás dos profissionais para isso, então ele tinha muita dificuldade. Para fazer prova, por exemplo, eu tinha que ser para ele numa sala para ele poder fazer prova, que ele não conseguia se concentrar. E tinha que dar um tempo maior também, quando muitas vezes eu precisava ler a questão para que ele pudesse compreender. Então tem uns que realmente tem algumas dificuldades e a gente precisa identificar isso, como há outros que a gente sabe que não gostam de estudar porque não há esse incentivo da família. Então existe duas coisas, existe a motivação e o incentivo. A motivação ela é interna, né? O que eu tenho aqui dentro que me motiva. Mas a motivação muitas vezes ela está atrelada ao incentivo. Então qual é o incentivo que eu tenho para estar motivado? Então, se o aluno vê na escola muitas cobranças, ou em casa muitas cobranças, ou pelo contrário, não há cobrança nenhuma em relação à família. Então, uma forma de chamar a atenção dos pais, muitas vezes, é não fazer o exercício, é não fazer as lições. Então, preste atenção nesses sinais, tá? Aqui nesse vídeo eu não vou conseguir falar tudo o que está dentro dessa questão do acompanhamento do processo educacional do seu filho, mas podemos depois, com a permissão de Deus, a gente se juntar e conversar bastante a respeito disso também, tá bom? E como sempre, pode me procurar à parte. Outra coisa, elogiar cada conquista que eles fizerem, tá? E pontuar também com cautela aquelas coisas, aqueles pontos que precisam ser melhorados. Isso é importante, não é passar a mão na cabeça, mas são formas e formas de se dizer. Eu costumo dizer que o diálogo, ele é fundamental, né? E a gente muitas vezes não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe dizer o que precisamos, o que pensamos. Às vezes é por imposição ou é já gritando. Então, o que o seu ambiente ali está dizendo tem muito a ver, tá? E a presença dos pais, então, vai gerar melhores resultados na escola. Tive alunos que os pais estavam, por exemplo, em processo de divórcio, luto, ou doença na família. Isso interferia bastante no processo educacional dele, de aprendizagem. Então, tudo tem que ser investigado. Tenta identificar isso do seu filho, tá bom? Porque as crianças, né, os alunos, eles precisam de uma razão para estudar, né, que é a tal da motivação que eu falei para vocês. Então, para que eu tenho que estudar isso? Para que eu tenho que estudar essa disciplina? Sempre é isso que eles pensam. É uma coisa que eu também pensava, com certeza você também pensava em muitas coisas. A gente não nasce querendo estudar, né, com vontade de estudar, não. A gente sabe que o estudo é através do estudo que vamos ter uma visão de mundo e que muitas coisas vão ajudar, vão melhorar, tá bom? E aí tem a ver com a rotina que eu falei na semana passada, planejamento, rotina. Insira esse momento de estudo junto com o seu filho, de sentar, entender o que está acontecendo, tá bom? Agora nas férias é bom que se divirta, mas tenta pegar
com eles, não esquecer totalmente da escola, não esquecer totalmente dos cadernos. Então, nem que seja por 30 minutos, 1 hora no dia, vamos pegar alguma disciplina, alguma matéria, vamos rever alguma matéria, o que você escreveu, ou um capítulo daquele livro. Tem esse tipo de conversa, porque o que acontece? Vai chegar em agosto para estudar, eles vão estar desmotivados, porque vão com aquela ideia. As férias estavam tão boas que eu nem lembro que eu estava estudando no primeiro semestre. Então é importante continuar nessa engrenagem, né? Eu sempre dizia, procure estar lendo, procure estar vendo, anotando, não esqueça totalmente, tá bom? Porque é o nosso processo, né? Todos nós aprendemos dessa maneira, fazendo esses reforços positivos, que ajuda muito, tá bom? Bom, eu teria uma outra coisa aqui para falar, já tá dando 10 minutos aqui de vídeo, mas bem rapidamente, uma coisa que eu achei muito interessante, eu utilizo até hoje e eu queria passar para vocês pais, que é uma forma de até motivar os maiores, né? Porque as crianças, por incrível que pareça, é fácil da gente explicar Deus. Né? Então a gente pode falar, por exemplo, o vento quando sopra, o vento quando bate nas árvores ou ali nas roupas que estão no varal. Nós não estamos vendo o vento, mas nós sabemos que existe porque a gente sente. Então é a mesma coisa de Deus. Agora, para explicar para o seu filho por que eu tenho que estudar essas matérias que não tem nada a ver comigo, ou mesmo que não tenha relação com a Bíblia. Olha só que interessante, o professor Adalto Lorenzo, ele falou uma coisa incrível, e vou dizer agora para vocês, que, por exemplo, as leis da natureza, elas não mudam, então ela é uma das características de ser eterna, né? As leis da natureza, nós não conseguimos pegar, né? Como a gravidade, por exemplo. E Deus deixa a assinatura dele nessas questões, em todos os elementos. Então vamos ver um exemplo aqui, o que 3 em 1. Então Pai, Filho e Espírito Santo, certo? 3 em 1. Então, olha só, tempo. Nós temos passado, presente, futuro. Base da matéria, os átomos que os alunos, né, as crianças aí, os adolescentes, aliás, começam a aprender a partir do ensino médio, 9º ano, ensino médio. Prótons, nêutrons, elétrons. Prótons e nêutrons, cada um tem 3 cargas cada um, 3 em 1. Estados básicos da matéria, nós temos sólido, líquido, gasoso. E para quem estuda música, tem a melodia, harmonia e ritmo, ou seja, e tem muitos mais exemplos, eu coloquei aqui alguns. Tudo na natureza, do Deus da Bíblia, o Deus criador poderoso, a gente vê a assinatura dele na própria natureza. É o 3 em 1. Então, é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês. Que Deus abençoe grandemente. O vídeo já estendeu aí 12 minutos. Hoje eu não vou orar, mas estejam todos abençoados. E qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.